O Rogério pergunta: Você diria que você opera day trade por algo como um vício? Não. Algo como que dá dinheiro pra cacete. Espera só um minuto. Ah, sim. É, não, não é um vício, tá? Me dá muito e muito dinheiro, tá? O Rogério. Mas eu tenho algumas características que podem ser muito diferenciais e que eu garanto que não vão dar muito dinheiro para a maioria. Tá? Primeiro, eu sobrevivi à crise de 2008, perdi dinheiro pra cacete. Então, primeiro você tem que ter muito dinheiro para perder. A maioria não tem. Acha que vai entrar e vai ganhar. Não vai. Tá? Eu faço isso há 16 anos. Eu sobrevivi aos momentos piores. Né? Eu fui estudando e me especializando e aprendendo uma série de coisas que a maior parte das pessoas não tem. Eu sou um trader profissional, então eu faço coisas que um trader amador não vai poder fazer. Certo? Mas por que eu sugiro que vocês façam swing trade position e não day trade? Porque, ao contrário do que as pessoas falam na internet, day trade não é para iniciantes. Day trade é a coisa mais difícil que tem no mercado para ser feita. Então, você não começa a fazer uma coisa pelo mais difícil. Supondo, eu quero correr. Sou batata de sofá e vou resolver correr. Ah, então vou começar pela maratona. Óbvio que você não vai começar pela maratona. Né? Você vai começar primeiro, cara, naqueles corridinhas em volta do quarteirão, tal. Depois você vai tentar uma corrida daquelas de 5.000 metros, depois uma de 10.000 metros. Muito tempo você vai fazer isso antes de eventualmente você chegar lá na frente numa maratona. Vou ser corredor, quero ser corredor, gosto de correr, carro. Então eu vou fazer aqui uma prova para entrar para a Fórmula 1. Não, não vai. Você vai começar fazendo kart, depois você vai ficar um tempão no kart, anos fazendo kart. Depois você vai sair do kart para Stock Car, ou outro tipo de corrida como essa. Depois você vai passar para a Fórmula 3, depois você vai passar pela Fórmula 2, depois você vai chegar na Fórmula 1 como piloto de teste, e um dia talvez você chegue na Fórmula 1. É uma gradual acumulação de experiências e de conhecimento antes de você conseguir tomar decisões em segundos. Day trade envolve tomar decisões de vários aspectos em poucos segundos ou minutos. É extremamente difícil. E outra coisa, day trade, ao contrário do que o pessoal acha, não é onde você opera quando você tem pouco dinheiro. Day trade é onde você opera quando você tem muito dinheiro. Porque os drawdowns são gigantescos. Então você está lá fazendo um trade, aqui, no IndieFoot, uns 15 minutos. 5 minutos, o pessoal gosta de operar 5 minutos. Tá? Então aqui deu, o dia foi muito bonitinho, muito legal. Vamos supor o seguinte: o cara que tinha vendido naquela primeira oportunidade que eu mencionei mais cedo, tinha uma oportunidade de venda aqui, certo? O cara vendeu. O que aconteceu com a venda dele? Andou? Não, não andou. Ah, mas ele vendeu aonde? Ele vai ter vendido provavelmente por aqui assim. Ó. A venda dele andou? Não, a venda dele não andou. A venda dele andou 100 pontos. Não resolveu. Quanto foi o drawdown? 400 pontos. O que o cara faz aqui? Zera. Ele toma prejuízo aqui. O trade deu lucro? Deu. Esse trade deu lucro. Se o cara vendeu aqui, o trade deu um lucro de 800 pontos. Pelo menos. Tá? Pelo menos 800 pontos. Mais ou menos 800 pontos. Quanto que o cara que entrou aqui perdeu se ele zerou? 200, 300, 400 pontos, alguma coisa assim. Day trade não é para quem tem pouco dinheiro. Por que o cara zera isso? Primeiro, que ele fica apavorado. Fiz o trade andou contra. Segundo, porque o cara não tem certeza que ele nunca tem certeza, mas ele não tem convicção de que o método que ele usa funciona. Ele não tem experiência. Ele não tem controle de risco adequado para fazer essas contas todas que tem que ser feitas aqui em segundos. E o cara sai. Quanto que o cara tinha que ter para operar isso aqui? Se você olhar isso no dia a dia, o cara tem que ter 100 reais, 500 reais. Aí o cara bota aqui 500 reais, 600 reais para operar. E ele opera 5 contratos. Ah, sou muito bom, estou operando 5 contratos.
Pô, aí eu ando a conta, 400 pontos, o cara tá perdendo 400 conto. Quanto que ele tinha? Ele tinha 600 reais. O Tosse tá andando contra ele 400 reais. Quem fica? Você tá perdendo 80% do seu capital. Não fica. Quanto que o cara tinha aqui? Quanto que eu tinha para operar aqui? Quanto que eu fiz trade aqui? Quanto que eu tinha de capital aqui para fazer esse trade? Eu vou botar aqui para vocês que eu tinha uns 400 mil reais. Tá? Mais ou menos. Sem a alavancagem. O troço foi. Andou aqui, ó. Vamos dizer que eu não fiz essa primeira venda. Eu saí do meu trade que eu estava comprado aqui. Então, se tivesse andado contra, eu não estou alavancado. Quanto que eu tinha? 400 mil reais. Quanto que andou contra? Andou os mesmos 800, 400 pontos que tinha visto lá do cara. Né? A venda seria aqui. 400 pontos. Quanto que eu teria perdido aqui? 400 pontos sem alavancagem nenhuma. Nenhuma alavancagem. Quanto que o cara perdeu? Vamos dizer que ele tivesse com 100 contratos aqui. Certo? 100 contratos. Não. Tivesse com 10 contratos. Só para facilitar as contas. 10 contratos aqui. Andou 400 pontos. Quanto o cara perdeu? 4 mil no índice cheio. Sem alavancagem. Quanto que ele perdeu? 4 mil. Pô, o cara tem 400 mil. Quanto que ele perdeu? 1%. Tá bem razoável. Não é nada demais. Essa é a diferença. É gigante essa diferença. No entanto, as pessoas entram porque é barato entrar, é o estímulo do vício que cada vez mais fazem para as pessoas se viciar. Parece que isso aqui é joguinho, não é para ser. E como fazem o pessoal entrar e acreditando que o que estão arriscando é o dinheiro que eles têm na corretora, que não é verdade. Você pode perder tudo que você tem na vida, casa, carro, tudo, num trade como é muito errado. Aqui era difícil, mas pode acontecer num desses momentos que o mercado alucina. Você pode perder seu carro, você pode perder seu salário, você pode perder essas coisas. Dinheiro que não está na corretora. E o povo entra na alavancagem de 200 e tantas vezes. Ou de 400 vezes, como é o dólar. Pensa que a cada R$ 1 que você bota, tá em jogo 200 e tantos. Ou 400 e tantos. Se ganhar, pô, ganhei 400 e tantos. Mas se perder, para cada um que você botou, você perde 400. Todo mundo só vende o peixe do ganhar, mas existe o peixe do perder. A moeda tem dois lados. Day trade é só para pessoas espetacularmente experientes e que tenham um perfil específico. Não é só o cara ser experiente. Por exemplo, a Lili tem experiência de mercado, muitos anos de experiência de mercado. A Liliane não tem o menor perfil para fazer day trade. Zero perfil para fazer day trade. Então não basta. E ela tem dinheiro, tá? Acredite. Ela tem dinheiro para fazer, ela tem grana, ela tem conhecimento, ela tem tempo, que a maior parte das pessoas não tem. Muita gente trabalha e fica fazendo day trade em paralelo. Isso é pedir para morrer. Ela tem tempo, ela tem dedicação aos estudos, mas ela não tem perfil. Então ela não deveria fazer day trade e ela não faz day trade. E toda vez que ela tentou, ela perdeu dinheiro. Pelo menos as vezes que eu conheci, que eu vi. Day trade exige perfil psicológico, enorme conhecimento, enorme controle emocional, bolsos fundíssimos, você tem que ter muita grana. Tem que ter muita grana. E não pouca. Tá? E tem que ter tempo. Você tem que estar dedicado a isso 100% do tempo. Ah, mas como é um day trade, eu posso fazer 5 minutos e sair. Não, não, claro que não. Você consegue imaginar o Ayrton Senna indo treinar durante 10 minutos para ganhar uma competição? É óbvio que não. O cara não chegou a ser aquilo que ele era treinando 10 minutos, galera. Você acha que o Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, escolhe qualquer um. O cara treina 10 minutos por dia e ele chega na partida e joga? Não, claro que não. O cara dedica ali anos de preparação antes de chegar aquele resultado que vocês estão vendo. O resultado que eu mostrei aqui para vocês, isso,
Não aprende em 5 minutos, você não vai chegar a essa conclusão aqui em 10 minutos. Isso aqui são 16 anos vendo o mercado. Todo dia, 8 horas por dia, todos os dias. Eu raramente tiro férias. Agora, recentemente, eu até tenho tirado um pouco mais por umas questões familiares, mas eu raramente, eu fiquei 16 anos, praticamente estava férias nenhuma. Nunca. Então são 16 anos, 10 horas todo dia, olhando o mercado, estudando o mercado, fim de semana revendo as coisas, fazendo backtest, tudo isso, antes de você chegar e fazer uma coisa como essa aqui. Não vai fazer. O cara entrou agora, não vai fazer, o cara vai perder dinheiro nessa porra. Mas isso é óbvio que não vem de curso, né, cara? Se eu te disser isso, como eu estou te dizendo aqui, o meu canal não tem 200 mil assinantes, o meu canal eu não vendo 300 cursos, eu não mostro para vocês 400 setups diferentes, toda hora um setup diferente, cada hora um ativo diferente, nada disso. E aí é óbvio que os caras vivem de quê? De mercado? Não! O cara vive de te enganar. O cara vive de te vender uma porção de curso para você cada dia fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque quando você faz aquilo que o cara te vendeu antes, você olha e fala, pô, essa merda não dá certo. O cara vendeu dizendo que dava certo. Eu estou botando em prática e não estou ganhando dinheiro, portanto não dá certo. Aí o cara fala, não, mas é porque o mercado mudou. O mercado é assim, se muita gente faz um certo setup, já ouviram isso, né? O mercado não funciona mais. A porra do cara, o cidadão lá, cara, o Benjamin Graham começou a fazer um negócio em 1930 e poucos. O Warren Buffett continuou fazendo o que ele faz desde a década de 50. O cara faz a mesma coisa até hoje. Todo mundo sabe o que ele fala porque ele não esconde de ninguém. É assim, Benjamin Graham não só escreveu um livro e depois outros, mas um livro fundamental e publicou. Quer dizer, que qualquer um lê o livro do cara e aprende o que ele fazia. Depois, não obstante isso, ele ia lá e dava aula de graça pro povo aprender o que ele fazia. E ele dava um bizu, olha, eu vou comprar essa ação, hein? E o povo fazia. Não é segredo. Nunca deixou de funcionar. Continua funcionando até hoje, velho. Tem quase 100 anos que o método do cara funciona e continua funcionando até hoje. Mas o vendedor de curso vai te dizer que se você usar o setup XYZ, vai deixar de funcionar. Por quê? Cara, porque ele precisa te vender o outro, rapá. Será que vocês não aprendem isso? E o cara vai te vender outro. E quando aquele não der certo, ele vai te vender outro. E quando aquele não der certo, ele vai te vender outro. O cara não vive de mercado. O cara vive de vender curso. O cara vive de vender sonho para as pessoas. É disso que esses caras vivem. Mas isso aqui que eu estou falando não dá ibope, claro que não. Tal que dá ibope é eu te dizer que você vai ganhar muito dinheiro fazendo day trade. Não vai. Tá? Não vai. Não vai. A maior parte das pessoas vai perder tudo que tem no day trade. Tá? Mesma coisa, ó. Isso aqui eu publiquei hoje. Mais de um terço dos que pretendiam entrar para o ensino superior não entraram para a faculdade porque gastaram dinheiro em bet. Ah, é chute? Não, pesquisa. Mais de 10 mil pessoas responderam a pesquisa. No Brasil inteiro. Certo? Então, essa é a realidade. Bet, alguém ganha? Claro que alguém ganha. É você? Não. A chance de ser você é remota, é rara, é improvável, é extremamente improvável. E quando ganhar, a chance maior é que você, na próxima, você aos poucos vai entregando o dinheiro de volta. Cara, cassino. Pensa o seguinte, se o cara tivesse no ramo de dar dinheiro para os outros, ele não era rico, porra. Será possível que as pessoas são burras o suficiente para não entender que se o cara que está do outro lado é multimilionário e ele está fazendo uma aposta contra você, a sua chance tem que ser muito menor do que a dele, ou ele não seria multimilionário? Se as chances estiverem a meu favor, do apostador, frequentemente, o cara não fica rico, porra. O cara não fica rico. Vocês já foram a algum cassino? Já passaram na porta? Já viram um filme que tem um cassino? Olha pra cara do cassino, meu irmão. Olha pra cara do cassino. Fala assim, porra, como é que o cara ficou desse tamanho? É porque o cara é burro e ele tem bilhões de dólares e construiu esse negócio. E agora ele vai perdendo dinheiro pra um cara que chega aqui e vai ganhar. É óbvio que não, rapá. Os caras sabem que o risco tá a favor deles. As chances estão sempre a favor deles. Que seja pouquinho, mas é sempre a favor e os caras sempre ganham.
Eles sempre ganham. Ele não está contando que você vai perder todas as apostas. Você vai ganhar algumas. No longo prazo você vai perder sempre. No longo prazo você vai perder sempre. E é exatamente com o que eles contam no day trade. No longo prazo as pessoas vão perder, porque a maior parte das pessoas não tem perfil para aquilo. Você acha que isso aqui é pouco? Tem mais. Nas famílias mais pobres, os bets já representam 76% dos gastos com lazer e cultura. Meu irmão, 76% que as pessoas gastam não é mais indo a um cinema, não é mais indo ao teatro, a maioria das pessoas não vai mesmo. Mas não é, sei lá, fazendo algum evento cultural, indo a um show, é o cara, porra, sei lá, fazendo qualquer coisa. Não, é apostando em bet. E se o cara tivesse se dando bem nisso aqui, ele não era mais pobre, porra. Sabe aqueles caras que fazem leitura de sorte, joga tarô, faz não sei o que e tal? Tu conhece algum. Tem um ou outro que é rico, mas quase todos eles são miseravelmente pobres. De dar dó. Meu irmão, se o cara lê o futuro, se o cara faz tudo isso e ele é pobre, ele não dá certo, né, cara? Se fosse der certo, tu tava rico, tu não tava miserável aqui, cara. Pouco? Não, tem mais. O Banco Central indicou que o aumento da renda no país que existe é real. Não traduziu melhora na vida das pessoas, sabe por quê? Porque elas estão gastando em bet. 1% do PIB brasileiro está sendo gasto nessa porcaria aqui, cara. Detalhe, quase todas elas são estrangeiras. O dinheiro está indo embora do país. É riqueza que a gente gera que está indo embora. O Banco Central do Brasil veio a público falar sobre isso. Isso é uma raridade. Isso é uma raridade. Banco Central, primeiro, o Banco Central nunca fala nada para ninguém. Quando vem a público falar é porque o bicho está pegando, porque os caras estão mesmo muito preocupados. Até quando o interesse de uns poucos aproveitadores vão sobrepujar o bem-estar de um povo inteiro, de uma nação inteira? Se é para liberar um troço que dá vício e jogo vicia violentamente, libera então a maconha e a cocaína também, que também vicia, porra. Também destrói as famílias, também destrói tudo. Se vamos ignorar os riscos de vício, libera tudo, por que não? Aí vem o argumento ridículo de que eles vão limitar o quanto que os caras jogam por dia. Tá bom, então limita a venda de cocaína a 2 papelotes. Você só pode comprar 2 papelotes por dia. Tá liberado então? Você seria a favor? Vamos liberar a maconha, a heroína, a cocaína, mas o cara só pode comprar um pouquinho. Não, eu tenho certeza que você não seria a favor. Por que as pessoas estão aqui ridiculamente a favor de bet com o mesmo argumento patético? Pensem nisso. Divulguem isso. Conversem com suas famílias, conversem com seus amigos. Carlos coloca: trading é como cirurgia, pilotar avião, algo similar. Exatamente. Precisa de um extremo treinamento, muita técnica, muita disciplina e um errinho, o cara morre, velho. Pensa um piloto de avião, se o cara der um mole, a porra do avião cai. Pensa o cara que tava fazendo uma cirurgia no coração de alguém, o cara, um errinho, a pessoa morre. É nesse patamar que é day trade. Um errinho, morreu. Quantas vezes você vai fazer as coisas na tua vida sem nenhum errinho? Pouca gente. Quantos cirurgiões que operam o coração você já viu ou ouviu falar? São pouquíssimos. Você conhece uma opção de pilotos de avião? 747. 747 não tem mais, né? Esses pilotos que ficam fazendo voo internacional. Você conhece uma opção? Não. Os caras têm que fazer 1 milhão de horas de voo, 1 milhão de reciclagens, 1 milhão de coisas. Por quê? Porque é um troço que um errinho tá morto. Um errinho tá morto. E day trade é a mesma coisa.